E aí, pessoal, tudo bem? Professor Delaías Moraes na área, tudo em paz? Provavelmente sim, depois de uma prova tranquila, pelo menos a nossa de humanas, né? A gente estava ali comentando ali embaixo, estávamos eu, o professor Isaac, professor Bernardo apareceu aqui também, professor Newton Souza, professor Chagas, de História, a gente estava dando uma olhada ali, Rafael e Alexandre de Geografia, e até agora parece tudo tranquilo, né? Então a nossa prova de Filosofia e de Sociologia, as duas partes que eu vou analisar, juntamente comentei com o professor Isaac e outros colegas aqui da área, não apareceu nenhuma grande novidade, né? Dentro daquilo que a gente já esperava, né? Então achei interessante, né? Porque nós vamos ter questões sobre Estado, soberania, tanto na de filosofia quanto na de sociologia, tá certo? Sempre uma questão de lógica em filosofia, né? Questões sobre desigualdades sociais, então, dentro daquilo que está no conteúdo programático da UES que nós abordamos durante o ano letivo e os dias de revisão aqui na escola, tá bom? Então a questão 68 de filosofia faz uma homenagem aí a uma grande pesquisadora, né? Chamada Nied Guidon, que faleceu esse ano, em 2025, como a própria questão coloca, né? 1936 a 1925, estudiosa, né, da produção das pinturas rupestres no Brasil, uma grande arqueóloga brasileira, que esse ano nos deixou, né? Então a UES acabou homenageando essa pesquisadora. E a questão acabou trazendo, não só mais uma questão de arqueologia na prova de filosofia, o tema abordado foi cultura, então entraria uma questão de antropologia filosófica, né? Então, na questão 68, o texto da arqueóloga Nied Guidon, tá certo? Ela traz a ideia da pluralidade, ou seja, a cultura deve ser analisada dentro de sua temporalidade, dentro do seu espaço, né? Aquilo que sempre nós comentamos, a questão do que a pós-modernidade trouxe, né, no século XX para nós, a concepção de multiculturalismo, de relativismo cultural. Então, conceitos que estavam ali engessados da modernidade começaram a ser desconstruídos, né? Então a questão 68 vai abordar exatamente essa desconstrução, a ideia de que cada cultura deve ser analisada dentro da perspectiva do tempo, do espaço, que essa linha do tempo linear que a modernidade construiu estaria sendo bastante questionada hoje. Isso foi a questão de número 68. A questão 69 vai trazer Jean Baudin, né, um dos teóricos do Estado moderno, uma das grandes novidades da Idade Moderna, sem dúvida alguma, séculos XV, XVI, XVII, ali a gente tem vários episódios que caracterizam a transição de uma mentalidade medieval feudal para uma sociedade moderna que está lançando ali as bases do capitalismo. Entre essas transformações, nós vamos ter na cultura o renascimento, na economia a expansão marítima e o mercantilismo, na religião a reforma e a contra-reforma, e na política, sem dúvida alguma, a grande novidade da Idade Moderna foi a formação do Estado Nacional, do Estado moderno. Embora não existisse ainda o nacionalismo, no entanto, você tem ali aquela perspectiva de que um poder passou a ter o domínio sobre um território, sobre as leis, sobre a justiça, sobre a economia, né? Daí a principal característica do Estado moderno foi o absolutismo, né? Embora a questão fale de república, mas o Jean Baudin, juntamente com Jacques Bossuet, assim como Maquiavel e o próprio Thomas Hobbes, acabaram defendendo um Estado forte e centralizado, naquele momento de turbulência da transição feudo-capitalista. No caso da questão 69, ele vai falar sobre a importância da soberania de um reino, né? Ou no caso aqui de uma república. Detalhe interessante que o texto abordado mostra uma metáfora, né? Quando ele diz, mas assim como o navio nada mais é do que madeira, se ele retira a forma de vaso, a quilha que sustenta os bordos, a proa, a polpa e o convés, assim também a república sem soberania. A ideia de unidade, né? Uma das características desse Estado moderno, naquela transição, foi exatamente um rei, uma fé, uma lei. É uma das formas, já que não existia ainda um nacionalismo, não existia um patriotismo, uma das formas de trazer identidade foi exatamente a religiosidade. Então, daí um rei, uma fé, uma lei na questão 69. Poderia também estar lá na prova de história, uma questão dessa, os colegas de história com certeza trabalham em Jean Baudin, Jacques Bossuet,
ali nos teóricos absolutistas, né? Ela está aqui na perspectiva de uma filosofia política. A questão 70 é interessante, né? Eu particularmente estou começando a gostar mais dessas provas com texto, com referência, né? Com citações. Aqui a letra de uma música bastante conhecida. Essa música é muito trabalhada nas aulas de história. Olha aí a UES aí fazendo a sua interdisciplinaridade, né? Um pouquinho aí de Enem, né? Lembrando as nossas questões de Enem, né? Inclusive até o comando dialogando com as alternativas, né? A saber, vírgula, é o que a questão 70 está pedindo. Então a questão ela tem uma citação da letra O Mestre Sala dos Mares, né? Interpretado por Elis Regina. A música é do João, desculpa, né? A música O Mestre Sala dos Mares, por Elis Regina, no álbum Elis, em 1974. Essa canção foi escrita em homenagem a João Cândido, né? Um militar brasileiro, também conhecido como Almirante Negro, tá certo? Em 1910, quando ocorreu a Revolta dos Marinheiros, também conhecida, né? Como Revolta da Chibata. A canção é do João Bosco e Aldir Blanc, né? Então interpretada na voz da maravilhosa Elis Regina. Eu estava confundindo aqui o texto, né? Estava lendo o texto e comentando ao mesmo tempo. Acabei atrapalhando um pouquinho, mas agora você entendeu. Então a questão 70 tem um trecho da música O Mestre Salas dos Mares. O texto diz: rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do marinheiro gritavam não. Você percebe aí um exemplo de resistência, né? Aí o que foi que o autor da questão fez? Pega o trecho da música e dialoga com um aspecto filosófico que seria a questão da ética, né? Nesse trecho da canção, identifica-se um princípio ético a saber, né? No caso aí seria uma forma de negação das injustiças, né? Por isso que a gente classificou essa questão como sendo uma questão de ética. Por quê? Porque houve uma resistência. Perceba que, embora a revolta tenha acontecido por diversos fatores, mas um dos fatores foi exatamente a violência com que os marinheiros, muitos negros, eram punidos quando cometiam algum tipo de indisciplina. Resquício de uma sociedade que tinha abolido a escravidão há pouco mais de 20 anos. Né? A escravidão foi abolida em 1888, a revolta em 1910. Aí eu quero lembrar a questão da mentalidade. A mentalidade, se a gente está em 2025 e ainda escutamos falar em trabalho análogo à escravidão, você imagina no começo do século XX, 110 anos atrás, 115 anos atrás, mais precisamente, em 1910, a mentalidade ainda era uma mentalidade escravocrata. Né? Então lembra até a questão da longa duração de Fernando Braudel, né? Então, embora a história esteja sendo modificada constantemente com a sua dialética, né? No entanto, a mentalidade demora a processar essas transformações. Então, no caso, a gente percebe aqui uma postura de negação diante das injustiças. Por isso que se torna um princípio ético. E vem uma discussão que a gente sempre faz em sala de aula: nem tudo que é legal é moral. Ok? Então, isso aí foi a questão 70. A questão 71 foi uma questão de lógica, tá certo? Uma questão em que os alunos, com certeza, o pessoal que gosta de matemática, com certeza se identificou demais com essa questão. A questão de número 71 foi sobre lógica. A questão 72, outra questão de filosofia política, né? Falando do contrato social, no entanto, não dos famosos contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau, né? O texto colocado foi de Martha Nussbaum, Fronteiras da Justiça, né? Onde ela coloca nessa questão de número 72 a necessidade de articular a relação entre as diversas capacidades dos povos dentro de uma estrutura de justiça transnacional. Vamos explicar isso melhor. No texto ela deixa bem claro, né, que hoje nós vivemos num mundo cada vez mais interligado. Então alguns valores deveriam ser universais e, claro, a gente poderia dialogar até com os direitos humanos. Quando ela coloca aí que, na questão 72, que o item correto é a letra A, articular a relação entre as diversas capacidades dos povos dentro de uma estrutura de justiça transnacional. Assunto bastante atual diante das constantes ondas de migrações, né? Então estamos vivendo desde 2014, a própria Primavera Árabe ali 2011, os conflitos na faixa de Gaza, como agora tivemos o cessar-fogo. No entanto, a gente tem milhões de refugiados.
além de imigrantes que tentam buscar felicidade fora de suas pátrias, né? Então, a necessidade da gente discutir uma justiça transnacional. Então, por isso que a questão ela dialoga com ética, com justiça, com direitos humanos. Na questão 72, né? Na questão 72, pronto. Aí a 73 já é sociologia, né? Então a prova de sociologia também não apresentou nenhuma surpresa. A primeira questão ela vai falar de estratificação social. O item correto vai exatamente dialogar com a característica de uma sociedade de classe, sociedade capitalista, né? Então a questão 73 vai falar sobre a estruturação social dentro do capitalismo, que é exatamente o que diz a letra B de bola. A questão de 74 traz um diálogo interessante entre questões ambientais e desigualdade social, né? Mostrando como os efeitos do aquecimento global acabam atingindo principalmente a população mais pobre, inclusive trazendo aqui na questão de número 74 a situação aqui de um bairro da nossa periferia, da nossa querida cidade de Fortaleza, tá certo? Falando aí um pouquinho da realidade dos moradores do Pirambu, mostrando como as chuvas que acontecem todos os anos acabam prejudicando aqueles moradores, além do avanço do mar. Para quem não lembra, o Pirambu fica não tão distante aqui do centro de Fortaleza, né? Uma região que é também uma região litorânea, tá certo? É um bairro que fica ali perto da Barra do Ceará, praia, o litoral, e um dos problemas enfrentados seria esse avanço do mar, que tem ocorrido também em outras áreas aqui do litoral cearense e no mundo inteiro, né? Então a 74 mostra exatamente como a desigualdade social acaba também sendo refletida nos problemas ambientais. Quem sofre mais é exatamente a população que mora nas dunas, que mora nos morros, né? Todos os anos nós nos deparamos com enchentes ali também no Sudeste, no Rio de Janeiro, recentemente na região sul, e a gente percebe, né, que afeta a todos, mas afeta principalmente a população mais pobre, que mora na periferia, em áreas de risco e muitas vezes que não tem saneamento. Então essa água acaba prejudicando a população. Até um certo paradoxo, né? Falar que a água prejudica, né? Na nossa região Nordeste, que durante o segundo semestre praticamente não chove. Mas é uma realidade, né, que traz a questão 74, né, que é como as populações mais pobres são as mais prejudicadas com os problemas ambientais e climáticos, né? A 75, questão bem interessante, né, que nos faz até lembrar também um pouquinho do Enem, né, quando ele fala de cultura e identidade, fala sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de 1996, que ordenou a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígenas, né? Ou seja, nada mais justo do que um país que formou-se a partir de uma miscigenação não tão democrática, como foi imaginada lá nos anos 30 e 40 do século passado. No entanto, a gente percebe que, para compreender a construção da identidade brasileira, faz-se necessário a gente entender, conhecer a população, as contribuições dos povos indígenas, dos povos africanos, além dos povos europeus. Embora a gente tenha uma presença muito forte da cultura europeia, a língua portuguesa, o cristianismo, a própria estruturação do sistema capitalista, mas é bem verdade que a nossa identidade não se resume ao catolicismo e ao capitalismo. Nós temos uma diversidade muito mais multicultural. Inclusive uma realidade que acontece no mundo, né? Então não existe nenhum povo, nenhuma raça pura, como no passado tentaram provar. Então faz necessário essa valorização. A questão 75, né, daria também um bom repertório de redação, quando você lembra que não basta ter uma lei criminalizando o racismo. É necessário que a gente se preocupe com as próximas gerações, que elas sejam também contrárias a essa prática que ainda está presente muito na nossa sociedade. Ou seja, quando você pega hoje o livro, vou pegar um exemplo aqui do livro do 7º ano, né, lá no ensino fundamental, você já tem hoje, né, uma parte dedicada à cultura africana, como era a África antes da expansão marítima, os reinos africanos, as riquezas, o comércio, civilizações e populações africanas que já desenvolviam filosofia, arquitetura, bem antes da chegada dos europeus. Então isso acaba também sendo uma forma de construir uma sociedade antirracista. Então a questão 75 fala exatamente dessa necessidade, né, de mostrar a riqueza de povos africanos e indígenas que contribuíram na formação da identidade cultural
brasileira. A questão 76, deixa eu passar aqui, né? Mais uma questão envolvendo política, né? Política e poder, falando de Estado-nação. Olha aí, duas questões de Estado-nação, uma na de filosofia, outra na de sociologia. E mais uma vez trazendo um tema que é atual, né? Recentemente, na Assembleia da ONU, tivemos aí alguns países reconhecendo o Estado palestino, né? Então, o que é isso? A gente fala muito sobre Estado. Geralmente, quando nós utilizamos o termo Estado na aula de filosofia, de história, de sociologia, de geografia, a gente está falando de ideia de soberania, né? As cidades gregas eram cidades-estado, porque Atenas tinha sua própria constituição, Esparta tinha sua própria constituição, seu próprio território, seu próprio exército, tá? Então, a perspectiva de soberania, né, está ligada à ideia de que eu tenho um território, eu tenho um povo naquele território, eu tenho um governo, que é a luta hoje dos palestinos e outros povos que formam nações e não têm Estado. É bem verdade que em vários momentos da história, primeiro surge o Estado, depois é construída a nação, é o nosso caso, é o caso da Itália e outros países do mundo, né? No entanto, a questão ela vai falar sobre a importância da soberania, né? Inclusive o item correto, que é a letra C, diz: a soberania nacional é uma prerrogativa dos Estados modernos e não significa uma declaração de guerra a outros Estados, mas sim de autonomia, né? Então, uma questão que está bem atual quando a gente lembra da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia, e com a luta dos palestinos ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E a questão 77, uma questão sobre interseccionalidade, né? Ou seja, uma realidade presente não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Quando você tem, por exemplo, o movimento feminista norte-americano trouxe essa discussão, né? Quando você tinha lá as mulheres lutando por direitos e as mulheres negras também, mas nem todas as mulheres brancas apoiavam as pautas das mulheres negras, né? Então você percebe que ser mulher e ser negra seriam dois obstáculos em determinado contexto, né? Então isso também se aplica à questão de gênero, né? A questão da sexualidade, né? Então, quando você tem uma mulher negra, uma mulher trans, então é claro que ela vai enfrentar 2 ou 3 tipos de preconceito, né? Se é negro, se é pobre, se é trans. Então isso aí seria a interseccionalidade, uma questão bem tradicional da UES, afirmativa 1, afirmativa 2, afirmativa 3, afirmativa 4. Então, nenhuma novidade, né, dentro do que a gente analisou aqui, e com certeza você está em casa tranquilo, pelo menos assim, nas provas que nós observamos de filosofia e sociologia. Eu vi lá embaixo a prova também de história, eu digo lá embaixo, que eu estou aqui na parte de cima, onde fica a FBTV, e lá embaixo eu tive a oportunidade de dar uma olhada na prova de história, conversando com o professor Newton, o professor Chagas, o Bernardo, o Isaac, ali a gente conversando, a gente percebeu também que não houve nenhuma grande surpresa. A não ser a questão do conteudismo, mas não é surpresa, né? Algumas questões bem conteudistas, como aquela de Grécia, mas quem vai explicar isso para vocês é o colega de história, tá bom? Então, agora a gente respirar um pouquinho, descansar um pouquinho e começar, a partir da próxima semana, a nossa revisão para o Enem. Um abraço e agora se preparar para a segunda fase. Tchau, valeu!